Aproveitando, eu não ia falar hoje, aproveitando a fala do vereador Ivan, que tem muito mais conhecimento sobre o autismo do que provavelmente a maioria dos médicos. Por quê? Porque ele tem dentro da sua casa o que se chamava antigamente de problema. Porque eu me lembro, quando eu era garoto, quando a gente se deparava com um autista, o primeiro impacto era repulsa. Era como uma coisa pegajosa, uma coisa nojenta. Mas depois, tu vai crescendo, tu vai ouvindo, tu vai aprendendo, porque para evoluir, nós temos que estar aberto a entender. E esse é o grande problema do ser humano. O ser humano gasta muito mais tempo fugindo daquilo que teme do que lutando na procura daquilo que sonha. É incrível. Esses dias eu disse aqui, eu gosto muito de provérbios, porque provérbios são as coisas mais sábias da face da terra. Os mortos recebem mais flores do que os vivos. Por quê? Porque a culpa é muito maior do que a gratidão. Poucos de nós somos capazes de entregar uma flor para nossas velhas, para uma filha, para uma vizinha, para uma amiga. Mas com que facilidade nós vamos ao cemitério e levamos um buquê de flores durante anos, para onde não existe mais nada. Por quê? Por causa da culpa. Por causa daquilo que deixamos de fazer em vida. Agora, não podemos simplesmente condenar as pessoas, Ivan, pela rejeição. Porque esta é uma tendência natural dos seres. Os seres humanos, eles têm muito medo daquilo que não conhecem. Mas não são só seres humanos. Esses dias eu assisti na National Geographic, 3 biólogos de campo caminhavam pela África, onde existia um bando enorme de leões. Inacreditavelmente, o leão macho, que faz a defesa do bando, ameaçou atacar, mas não foi. E aí, o especialista explicando, ele não conhece esse tipo de bicho. Ele nunca viu outro bicho desse jeito. Então ele não ataca, porque ele não sabe do poder de agressividade do outro lado. Então, no autismo, como em todas as outras razões de vida, nós tentamos repulsar aquilo que tememos. Com o medo, isso se fala em psiquiatria, da introjeção. O que é introjetar? É algo do lado de fora que nós não aceitamos no nosso mundo interno e que nós temos medo de como sugar isso para dentro de nós. Se eu olhar para isso, se eu acariciar isso, se me aproximar disso, eu corro o risco de ser contaminado. Como se isso fosse uma carga genética, uma bactéria que fosse me agredir internamente. Então é por medo, é por desconhecimento. Então, por que nos últimos anos tem se falado muito sobre esse tema? E eu estou para dizer o seguinte, com 40 anos de vida médica, eu percebo que dos 20 anos para cá, a coisa começou a evoluir. O entendimento começou a evoluir. Porque, na grande verdade, os maiores culpados eram os próprios pais. Era que ao gerar um filho autista, ele mesmo odiava aquilo. Ele mesmo se perguntava, isso não era um campo inconsciente, e às vezes até aflorava no consciente, como é que eu pude gerar uma desgraça dessas? Essa que é a verdade. Então, se a própria família, o próprio pai, se autopunia por uma peça mal fabricada, como é que a sociedade ia poder participar e aceitar? Não tem como. Principalmente as mães, não o pai também.
Eu diria, olha, tu tens esse problema em particular, eu tenho só a aprender contigo nisso aí. Mas eu acho que o pai é pior. Porque o pai tem aquele espírito do machismo, de ele ser o bom, de ele ser o perfeito, de ele que controla. Fui eu que fiz esse filho. Não foi ele e a mulher. Mas ele tinha pretensão, eu faço. Quantos anos se passaram, séculos e milênios, em que o homem culpava a mulher, tu só me dá filha mulher, tu não me dá um filho homem, tu não presta para nada. Até que se descobriu que quem determina o sexo não é a mulher, quem determina o sexo é o homem. A mulher tem o cromossomo XX e o homem XY. Se o cromossomo X do homem foi o que fecundou, fica XXX. Mulher. Se foi o Y, XXY. Homem. Então é o homem que determina o sexo, não é a mulher. E o homem também achava que ele que gerava aquela porcaria. Aí, a partir do momento em que começou a haver esse entendimento, os pais, principalmente, passaram a ter menos vergonha e culpa do que aconteceu. E eu creio, agora numa grande evolução mais rapidamente acontecendo, pelo entendimento, pela compreensão. Sócrates, um dos maiores gênios da história, foi numa festa aristocrata, de fraque, como todo mundo, de fraque. Só que na metade da festa, ele se deu conta que estava de chinelo de dedo. Por quê? Ele era um gênio. Então, enquanto nós flutuávamos aqui embaixo, ele não estava aqui, ele estava aqui. Ele estava no outro patamar. E não era entendido. Einstein mudou de colégio 3 vezes. Por quê? Rodava em matemática. Mas para ele não interessava 2 mais 2, ele já estava em 200 mais 300. O professor era fichinha para ele. E era tido como incompetente. Por quê? Pela incompetência de quem julgava. Então, eu quero aproveitar e dizer para os pais de autistas que vocês foram privilegiados. Vocês são uma exceção. Eu sou um cara que, para mim, a única verdade na face da terra é Deus. Quando tu levanta de manhã, e aquele fenômeno que acontece, de tu abrir os olhos, sentar na cama, te mexer, olhar para a rua, para um pássaro, para a natureza, eu não preciso de explicação. Alguém fez isso. E para fazer isso aí, somente um gênio. E como os gênios fazem coisas que nós, tristes mortais, não entendemos, muitos de nós dissemos, sou ateu. Mas tal coisa. Não. Todas as descobertas necessárias à humanidade estão aí na Terra, aos nossos olhos. É que Deus deu para nós a possibilidade de descobri-lo pouco a pouco. Há muitos anos atrás, uma picada de cobra matava. E aí se matava a cobra. E se descobriu que o antídoto para a picada da cobra é o veneno da própria cobra. Então está tudo a serviço do homem. A genialidade do autismo. Estados Unidos. Tinha uma família bem intelectualizada que gostava de música clássica. E tinha um filho autista. Nas caladas da noite, a mãe ouviu uma obra de Chopin sendo executada. Não, o meu filho botou um disco, na época do disco, né? Botou o disco Chopin. Desceu. Não era disco. Era ele que estava executando com perfeição a obra-prima de Chopin. Que escutou uma vez só. Então, quem é mais importante, eu ou o autista? Os dois somos. O grande problema é que nós achamos que o autista não se faz entender. É o oposto. Nós relutamos em entendê-lo. Porque, na grande verdade, são 5 irmãos gêmeos. Tira um, não fica a mesma coisa. Um amigo meu perdeu o dedo mínimo do pé. E um dia ele me disse, tu não sabe a falta que essa porcaria me faz para o meu próprio equilíbrio. Então, é o equilíbrio das coisas. Então, nesse dia eu quero dizer aos pais que tirem seus filhos de casa
E olhem para Deus, concluo. E digo, obrigado, Senhor, por teres me escolhido, por eu ser um pai, uma mãe forte, capaz de carregar isto que para outro seria uma cruz. E para mim, um agradecimento. Um abraço.